Quero compartilhar com você algo hoje. Você não precisa mais guardar o sábado, tá? Por isso você precisa viver o evangelho. A vida no evangelho é uma vida sempre livre da lei. Sendo livre da lei, também você está livre do pecado. Sem lei, você está morto para o pecado. Não é que a gente vive sem lei nenhuma. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é muito mais superior, né? Crer e amar. Então, dito isso, sempre que eu falo que a gente não está mais debaixo dos 10 mandamentos e que a lei hoje já não tem mais lugar na nossa vida cristã, isso produz muito nervosismo. Muita gente fica tomada de zelo, né? E o argumento é que o fato, né, do Espírito Santo estar movendo sobre nós, né, habitar em nós, não cancela a lei. Além disso, eles dizem, né, a vontade de Deus não é que a gente viva debaixo de todo o livro de Levítico, mas só os 10 mandamentos, né? E então, toda vez que eu ouço isso, eu gosto de confrontar, né, o que as pessoas falam. E o quarto mandamento, que é guardar o sábado? Ele é um dos 10, na verdade. Mas a massa esmagadora, a maioria dos evangélicos, não guarda o sábado. Eles deliberadamente removeram um mandamento por conta própria. Esse pessoal é arrogante mais, né? Eles acham que pode mudar a palavra de Deus. Então eles falam que tem que guardar os mandamentos, mas eles por conta própria removeram um. Então esse tipo de incoerência é muito comum. Então, a maior parte desses defensores, né, dos 10 mandamentos, eles não estão guardando realmente os 10, né? No seu dia a dia, eles não estão guardando o sábado. Por quê, pastor? Porque guardar o sábado é algo muito sério. Lá em Êxodo 20, no verso 8, né, como é que deve ser a guarda do sábado? Vamos ler isso aí? Olha só. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Você não vai fazer nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro dos povos. Tá, pastor, vou ficar à toa, vou contratar um empregado. O seu empregado não pode trabalhar também. Nem o seu cachorro. Se você é um fazendeiro, se você tem algum animal trabalhando, você não pode. A lei não pode ser estrangeiro, ninguém de outra religião, não pode. O sábado era sagrado. E era assim que funcionava, ok? Então, se fosse hoje, nada de serviço. Pode fazer comida, não pode limpar a casa, nada de responder e-mail, nada de entrar no Instagram, ok? Nada de nada. Nem o trabalho podia ser feito durante 24 horas. Então, Deus instituiu o sábado antes da lei. Na verdade, está lá em Gênesis capítulo 2, no verso 2, diz que quando Deus terminou no sétimo dia a obra da criação, ele descansou da sua obra. Por isso que ele santificou. Mas veja, isso foi na velha criação. E a pergunta que muitos novos convertidos sinceros, porque você sabe, irmãos, aqueles que guardam a lei só são de dois tipos. Se você é sincero, você é frustrado. Se não é sincero, você é um hipócrita. Finge que guarda a lei, não guarda coisa nenhuma. Não tem outra classificação. Se cair um dos dois, inevitavelmente vai acontecer. Agora, tem aqueles que vivem frustrados, que são sinceros, se esforçam e eles não sabem o que fazer com o sábado. E fica, às vezes, pergunta, pastor, eu tenho que guardar o sábado? Então, vou te responder enfaticamente. Hoje nós estamos na nova aliança. Hoje você foi chamado para um sábado espiritual. Não é mais físico, meu filho. Está lá em Hebreus, capítulo 4, verso 9. Olha o que o texto está falando aqui. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Está vendo? É um descanso espiritual, ok? Agora, é interessante que no verso 2, volta no verso 2 aqui, o autor de Hebreus fala assim que as boas novas foram anunciadas, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, ou seja, o evangelho de Cristo, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter acompanhada pela fé
Entendeu? Que coisa poderosa, né? O texto está dizendo que as boas novas foram proclamadas a nós. Então é por isso que nós temos que descansar. Qual que é a boa notícia? Qual que é a boa nova? Qual que é o evangelho que traz descanso? O perdão total dos pecados que traz descanso. Viver debaixo da graça de Deus vai trazer para você descanso. Um Deus que nunca nos deixará, ok? Por isso você pode descansar. O próprio evangelho traz descanso. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, por isso, se você está me ouvindo, então o que você tem que fazer? Um sinal de que você está entendendo é o descanso. É uma sensação de alívio. Peso foi tirado, entendeu? Porque o evangelho traz descanso. O próprio Senhor Jesus nos convida para o descanso. Mateus 11, verso 28 fala assim, Mateus 11, 28 fala assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entendeu? Sobrecarregado de quê? Entendeu? Você acha que está cansado, sobrecarregado de quê? Da lei, meu filho, da lei, ok? Então depois ele continua, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. Amém, querido? Então, o autor de Hebreus, ele adverte que os judeus da sua época, ele diverte eles para não serem como seus antepassados que vagaram no deserto por 40 anos. Eles se recusaram a acreditar, a crer em Deus e entrar no descanso da terra. Então eles se recusaram a descansar, entendeu? Aí o que acontece? O autor de Hebreus, eu não sei, eu acho que é Paulo, né? Ele exorta agora os crentes a não serem como aqueles judeus do Velho Testamento. Em vez disso, ele fala o quê? Façam todo o esforço para você entrar naquele descanso. Aí você entendeu? Esforçai-vos para entrar no descanso. O que isso significa? Significa que decisões precisam ser tomadas. Que decisões, pastor? Você crê, irmão, que o Senhor Jesus tem poder para salvar você? Você crê? Quanta confiança você tem na cruz de Cristo? Qual perdoado você crê que realmente você está? Totalmente perdoado? Perdoado só até o dia que você converteu? Entendeu? Quanta confiança você coloca na ressurreição de Cristo? Qual seguro é a sua nova vida que você recebeu por causa da ressurreição de Cristo? Entendeu? Então, essas eram as questões que os crentes hebreus tinham que enfrentar. Mas veja, todos nós temos que continuar enfrentando ainda hoje. Então, a nossa resposta a elas vai determinar se você vai viver um descanso espiritual ou não. Você está me ouvindo, querido? Preste atenção, guarda isso que eu estou te falando. Você não tem hoje que guardar o sábado físico. Você não tem que guardar o sábado físico. O sábado foi dado para Israel como uma sombra do descanso espiritual que nós podemos desfrutar hoje na nova aliança. Colossenses 2, verso 16, a palavra do Senhor diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Entendeu? Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Tem gente julgando você por causa de comida? Tem. Hoje nós vivemos julgados por causa de comida. Hoje você come açúcar, glúten, carboidrato, o povo fica julgando você. Você é julgado por causa de bebida? Está escrito na Bíblia também, Colossenses 2. Né? Nós somos julgados às vezes, pessoas apreciam um vinho, tem pessoas que são julgadas por causa disso. E você é julgado por causa de sábado. Entendeu? Então, olha o que Paulo está falando aqui. Porque tudo isso tem sido sombra. Entendeu? Forte isso, né? Vamos voltar para o texto aqui, deixa eu pegar aqui. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Que coisa. Não deixa ninguém julgar você ou impor a você esse tipo de regra. Você está morto para a lei. Então você está morto para o sábado também, sábado da velha aliança. Ok? Ah, pastor, o sábado foi dado antes da velha aliança. É verdade. Foi dado ainda lá no início, em Gênesis. Mas ele foi colocado no decálogo dos 10 mandamentos. E você não está mais debaixo da lei. Então sábado não te diz mais respeito. Sábado era exigido dos judeus. Era um símbolo
de espiritualidade, ok? Mas o descanso que você tem em Cristo agora é muito superior. Amém? A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus, quando terminou a obra da criação, ele descansou. Mas hoje, Deus terminou uma outra obra, a obra consumada do Calvário. Se Deus descansou depois da velha criação, muito mais Ele está descansando hoje, depois da nova criação, entendeu? Depois da obra que já foi consumada, ok? Aleluia. Então deixa eu só colocar para você aqui rapidinho, lá em Mateus, no capítulo 12, é rapidinho, só para você pegar isso aqui, o evento bíblico, né? Mateus capítulo 12, em que Jesus, ele, vamos dizer, ele quebra o sábado, né? Ele faz isso deliberadamente, porque ele é Senhor de tudo, né? Vamos lá para Mateus capítulo 12, diz assim, no verso 1 em diante, né? Por aquele tempo, em dia, olha que texto maravilhoso, versão RA, por aquele tempo. Por quê? Porque isso significa que ele está associado ao final do capítulo 11. Se você for olhar o final do capítulo 11, é o verso 28, 29 e 30, que é justamente o convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, por aquele tempo, é o tempo que o Senhor estava falando isso, verdade? Em dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: os fariseus é chato demais. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não eles eram lícitos de comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero não holocausto, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Meu Deus do céu, Deus do céu. O que acontece? Qual que é o contexto aqui? É justamente o Senhor falando: você está cansado, está sobrecarregado, que esse sábado aí está descansando você. Esse sábado físico, ele não tem poder de trazer descanso. É como se o Senhor dizendo, olha para eles: muito embora você esteja aí guardando o sábado, na verdade vocês não têm nenhum descanso, então vem a mim, eu vou te dar descanso. Eu sou o Senhor do sábado, entendeu? E o Senhor vem e convida as pessoas para vir aprender dele. E ao aprender dele, achar descanso para sua alma. Na verdade, que coisa poderosa, né? O que o Senhor tinha em mente aqui? A guarda da lei. O Senhor está falando de uma maneira bem irônica, né? Logo depois de convidar as pessoas para o descanso, ele leva os seus discípulos para uma seara e foi comer trigo verde ali, na espiga. Aí apareceram os fariseus, né, que estavam vigiando Jesus, né, e viram ele e os discípulos quebrando o sábado, né, na opinião deles, entendeu? Então, sábado era uma coisa importante, sim, claro que era para os judeus. Por que o sábado era importante para os judeus? Primeira causa está lá em Gênesis 2, verso 2, por causa da criação. Deus terminou a sua criação no dia 7, né, então ele descansou nesse dia. Então Deus santificou o dia 7. Então tinha outras razões também. A outra razão fundamental para o judeu está lá em Ezequiel 20, verso 12, né? Olha o que ele diz aqui, olha: o sábado, dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Que coisa, né? O sábado, de fato, tinha um significado muito grande aqui. Não é maravilhoso isso? De todos os mandamentos, poderia ter escolhido não matar, não roubar, não cobiçar, mas o Senhor escolheu o sábado, dizendo: este é o sinal da aliança. O sábado era sinal da aliança para o judeu, que ele estava em aliança com Deus. Presta atenção: descanso é o sinal da sua aliança com Deus hoje. Lembra disso. Mas o sábado também era importante para eles, porque era um sinal da redenção. Deuteronômio 5, verso 15, diz assim que eles tinham que guardar o sábado. Sabe por quê? Vamos ler Deuteronômio 5,15, olha só.
porque te lembrarás que foste servos na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então eles guardavam o sábado para lembrar que eles eram escravos, que eles foram libertos, então agora eles podiam descansar, eles foram redimidos. A mesma coisa na nova aliança. Esforça para entrar no descanso de Deus, porque o descanso é o sinal da redenção. É o sinal de que você foi liberto da escravidão. Entendeu? Ok? Então, aí, presta atenção, já estou finalizando. Jesus coloca aqui alguns argumentos aqui. Eu amo, a Bíblia, ela é poderosa, né? Ela não coloca simplesmente uma proibição, né? Ou uma afirmação. Há todo um raciocínio bíblico dentro disso. Então a gente ama isso na palavra, né? O Senhor Jesus, como Paulo, faz isso todo o tempo. E no verso 3 aqui, o Senhor menciona Davi. Mateus 12:3, Davi comeu o pão da proposição. E ele não podia comer, não era lícito para Davi comer. E ele comeu e não aconteceu nada. O que o Senhor está mostrando aqui? Que os fariseus de fato não sabiam o que era lícito e o que não era. Jesus está se colocando na posição daquele que define, daquilo que é lícito e aquilo que não é. É como se Jesus está falando, se Davi não foi condenado, muito menos ele. Ele se colocou como se fosse ele maior que Davi. De fato ele é. É coisa poderosa isso, não é poderoso? Tem um segundo argumento que Jesus coloca no verso 5, e esse aqui eu acho que é o mais top. Olha o que o texto está falando. Você não lesses na lei, aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? É forte demais isso aqui. Jesus não falou que ele era apenas maior do que Davi, né? Então, agora ele está falando que ele é maior do que o templo. Maior do que o templo, entendeu? Então, os fariseus olhavam para Jesus e viam o quê? Um carpinteiro, uma pessoa simples, era difícil eles aceitar que Jesus era o mestre. Agora, Jesus era o templo, é isso que ele está falando. Preste atenção, se você está em Cristo, então você está no templo. Se você foi feito o que na nova aliança? Sacerdote. O sacerdote no templo não precisa guardar o sábado. Você hoje também é sacerdote. Estando no templo que é Cristo, você não precisa mais de guardar o sábado. Oh, Jesus, isso é maravilhoso demais, que coisa poderosa, né? Você está em Cristo, você não precisa mais guardar. Jesus é o templo e você está nele. Dentro do templo, na esfera do templo, todas as coisas são santas. Tudo fora do templo é comum, é profano, mas tudo no templo é santo. Você está no templo porque você está em Cristo. Cristo é o verdadeiro templo. Está entendendo isso, irmão? Cristo é o verdadeiro templo. Então, quando você estava fora de Cristo, existiu o sábado. Agora você foi trazido de fora para dentro de Cristo. Por isso agora, todos os dias são santos para você. Não tem mais sábado. Todos os dias são santos. Aleluia. Você recebeu essa palavra? Que coisa poderosa. O Senhor termina no verso 7 falando assim: ah, se você soubesse o que significa misericórdia quero e não holocausto. Misericórdia aqui é graça. Holocausto aqui é sacrifício da lei. Então, tem muitas igrejas que hoje querem o sacrifício, não querem a graça. Não querem a graça. Simplesmente rejeita a graça de Cristo. E diz que a maneira de servir a Deus é com holocausto. É com sacrifício. Que triste. O Pai se agrada com a graça, muito mais do que com sacrifício. Tá joia? E quando você está em Cristo tudo é santo. Fora dele nada é importante. Né? Em Cristo tudo tem valor. Não importa qual seja sacrificial, guarda esse mandamento. Você precisa estar em Cristo. Aí o Senhor, por último, para finalizar, a afirmação, ele fala assim: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bom, ele é o Senhor do sábado. Vamos supor, sabe, hoje nós vivemos em rodovias privatizadas. Tem rodovia que tem dono, hoje em dia. Então agora imagina que você é um guarda rodoviário e de repente você encontra alguém fazendo algo fora da lei de trânsito daquela rodovia, ok? E você vai abordá-lo. E na hora que você vai abordar, ele diz: não me aborreça, eu sou o Senhor dessa rodovia, ela pertence a mim.
Como senhor da rodovia, eu posso mudar as regras a hora que eu quiser. Você simplesmente é um servo, um contratado. Eu sou o senhor da rodovia, eu estou mudando o regulamento, eu não preciso notificar você a respeito disso. Eu sei que é uma ilustração meio radical, mas é exatamente isso. O Senhor Jesus se declarou acima de três coisas que os judeus reverenciavam. Ele disse que era maior que Davi, maior que o templo e é Senhor do sábado. E nós estamos nele, tá bom? Nosso descanso agora é Jesus, é Ele. Você não tem que guardar dia nenhum, você não tem mais dia santo, você é santo. Amém? Deus te abençoe grandemente. Espero que você tenha tido clareza e revelação. Um abraço, tamo junto.